Eu quero saudá-lo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Luciano e tenho a disposição de tratar com você hoje a respeito de um trecho da Palavra de Deus que conta a história de um cego de nascença. Jesus está no templo, ali em Jerusalém, com seus discípulos e se depara com aquele homem cego pedindo esmolas. E um dos discípulos pergunta: quem pecou, ele ou seus pais, para que se tornasse cego? Jesus então responde: nem ele, nem seus pais. Mas o que aconteceu nele é para que se manifeste as obras de Deus, a glória de Deus. Uma coisa que eu quero chamar a atenção nesse primeiro momento é como nós, seres humanos, temos a tendência de culpabilizar. Tem que haver culpados para que o outro lado se sinta bem e aliviado. É importante descobrir os culpados e Jesus foge dessa demanda que culpabiliza o outro e diz: nem ele, nem seus pais pecaram, mostrando que existem propósitos e razões que nós desconhecemos, mas que Deus conhece bem. Existe situação que Deus está por trás e tem o total controle, por mais que esteja fora do controle humano. E então Jesus se aproxima daquele homem e tem um encontro com aquele homem, um encontro às cegas, porque aquele homem até então não podia vê-lo, só escutá-lo. E de fato foi isso que aconteceu. Jesus chega nele, cospe no chão, faz um barro e coloca nos olhos dele e manda que ele se lavasse no tanque de Siloé. É interessante toda essa história até aqui, porque ele tem um encontro a respeito da sua história, daquilo que iria acontecer com ele, dependia da obediência. Ele teria que se deslocar do templo e ir ao tanque de Siloé, provavelmente ali 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, e ele poderia obedecer ou não, e ele resolve obedecer. Ele ouviu a voz de Jesus, sabia o nome de Jesus, mas não via Jesus porque era cego. E então ele se desloca. Enquanto ele lavava os seus olhos, ele torna a ver, ele enxerga, vê cores, vê pessoas, vê a vida. E quando ele é curado, as pessoas que o conheciam ficaram maravilhadas, porque eles diziam: mas esse homem era cego, um cego de nascença não volta a ver, como é que isso se efetuou? E ele conta a história, isso está no Evangelho de João, capítulo 9, ele detalha de como foi, e ele vai, em defesa dele, ele vai dizer que um homem chamado Jesus fez barro, mandou-me lavar no tanque de Siloé, e eu agora estou vendo. Um homem chamado Jesus. Essa é a primeira forma que este cego, agora vidente, podia ver, ele vê Jesus. Ele vê Jesus primeiro como um homem. Isso está no versículo 15 do capítulo 9. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperou a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Ele vai responder que um homem chamado Jesus fez isso com ele. E nesse interrogatório que os fariseus agora fazem para ele, para de alguma forma negar que aquele Jesus pudesse fazer algo de tamanha monta, eles querem dar um significado diferente a tudo que havia acontecido com ele. Ele que havia experimentado o milagre agora estava sendo forçado a negar que aquilo havia sido feito por Jesus, que os judeus não gostavam, não queriam um Messias como Jesus. Aí ele passa por um interrogatório maçante, repetitivo por parte dos fariseus. E depois de contar como havia sido curado, eles fazem uma pergunta. E essa pergunta é interessante, versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. E é interessante aqui como a visão espiritual desse homem que havia sido curado, recebeu uma cura física, a sua alma
o seu espírito, as questões internas e espirituais começam a se evoluir. Primeiro, ele tem uma visão de Jesus como um homem como ele, um homem destacado. Depois ele tem uma visão de Jesus como um profeta, um homem que se destaca dos demais, é aquele que fala em nome de Deus, que traz a comunicação dos céus ao coração do pecador, aquele que exorta, que aponta, que consola, que disciplina. Ele tem então essa percepção, ele é um profeta, ele não pode ser um homem como eu. E fala isso para os fariseus no interrogatório, e aí a gente vai encontrar uma outra distinção que eu quero fazer aqui. Esse homem vai ter encontro com Jesus, com a vida, e vai ter o encontro com a religião, que muitas vezes pode ser perversa, maldosa. Note bem, eu não estou aqui advogando que você tem que ter apenas um encontro com Jesus e isso basta, porque a própria palavra de Deus, e Jesus vai dizer que nós devemos, depois de ter encontro com Ele, procurar um local, um lugar para congregar, para criar laços de comunhão e viver em comunidade. É verdade que muitas igrejas perdem esse foco, esse ambiente para ser um abrigo, um lugar de restauração e se torna um lugar policialesco, um lugar de controle comportamental, social e até um controle muitas vezes massivo de carnalidade, feitas por pessoas que não são boas, pessoas que têm inveja, ódio no coração. E muitas vezes a religião toma esse contorno. Ao invés de ser um lugar de cura, de restauração, passa a ser um lugar de controle e de maldade. E é isso que acontece quando ele, depois de ser interrogado uma vez, ser interrogado duas vezes, a situação chega ao ponto dos pais deste homem serem convocados porque a religião não acreditava na cura, não acreditava que Jesus havia feito o milagre. E chama o pai dele e a mãe dele e diz assim, no versículo 19, então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem para responder e falar por si mesmo. A forma que os pais resolveram se defender para não abrir abertamente, com medo dos fariseus, com medo da religião. Esse é um tipo de religião que não procede do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma religião do medo, uma religião do controle, uma religião que nos faz calar e medir nossas palavras e nossas ações. É uma religião que atormenta, que escraviza. E o próprio João vai dizer, vai explicar o motivo que os pais deram essa resposta. E ele fala de uma forma muito clara, porque eles tinham medo do que os fariseus podiam fazer com ele. Havia medo. Olha o que diz o versículo 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Note, são essas ações perdão, que expulsam ao invés de acolher, que revela que a religião muitas vezes está fazendo o papel do diabo e não de Deus. A religião tem que acolher, tem que ver o outro como igual e não ver um grupo como superior e um outro grupo como inferior. Quando você usa o recurso da exclusão, de afastar, apartar, lançar para longe, ao invés de curar, andar juntos, compadecer, estender a mão, levantar, a religião perdeu todo o seu propósito. Então, você tem que medir palavras para não ser expulso de um lugar religioso, de um lugar que poderia ser um lugar de vida, um lugar de paz, um lugar de transformação, porque os líderes da religião são pessoas más, perversas, odiosas, invejosas, maliciosas. Isso é o fim para todo o propósito de uma religião.
E esse é o encontro que ele tem com a religião, é um encontro terrível. E quando eles ouvem os pais, eles dão um segundo passo para interrogar o homem de novo. O homem é interrogado incessantemente, porque o resultado não poderia ser o que se desenhava, tinha que ser completamente diferente. E quando eles chamam aquele homem para ser interrogado mais uma vez, esse homem que no primeiro momento foi muito criterioso e cauteloso, agora ele é corajoso. Essa é uma outra marca de um seguidor de Jesus. Essa pessoa passa a ser corajosa. E quando você lê o versículo de número 22, 25, melhor dizendo, quando interrogado, os fariseus querem que ele negue o que disse antes, que ele possa, pelo medo e pela possibilidade de perder privilégios, possa desdizer o que havia dito, que havia sido Jesus. E ele agora tinha visto Jesus como homem, depois tinha visto Jesus como profeta. E nesse interrogatório novo, ele afirma que Jesus, ele é um mestre, ele é um rabi, um rabino, alguém que detém a sabedoria, aquele que é capaz de conduzir e mostrar o caminho. Olha o que diz aqui no versículo 25. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, porque os fariseus estavam acusando de pecador a Jesus. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então me perguntaram o que ele lhes fez, como lhe abriu os olhos. A resposta é muito corajosa. Ele respondeu: eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês querem ser discípulos dele? Aqui ele está dizendo, vocês querem ser discípulos do mestre, do rabino, daquele que tem palavra para conduzir a vida? É a terceira visão, é a terceira forma de enxergar quem era Jesus. Primeiro era um homem igual, depois é um profeta superior, agora ele é um mestre, alguém que vai à frente, tem discípulos e os discípulos seguem. Ele passa a ver Jesus como o seu mestre, o seu rabi. E ele acrescenta, caso vocês querem ser discípulos deles, isso aqui é uma afronta para a religião. Ou seja, havia algo inculcado dentro deles, havia algo que eles não sabiam digerir, mas que era a intenção de dizer, esse é o Filho de Deus, esse é o Messias. E ele continua falando corajosamente com os fariseus, e depois deles dizerem, né, que eles eram discípulos de Moisés e não discípulos de Jesus, o homem responde no versículo 30, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve homens que o temem e praticam a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar. Note, a religião, quando entra pelo caminho da imperfeição, da deteriorização, eles se passam a se enxergar os seus líderes como intocáveis, como impecáveis. Pessoas que não podem ser afrontadas e nem corrigidas. Pessoas que estão no degrau tão alto que os outros são imprestáveis. Isso não é religião de Deus. Ele diz assim, você é um miserável, você era um mendigo até poucos dias, você era um cego, você era um maldito, você era um pecador e agora quer nos ensinar? Esse é o encontro com a religião perversa. Ele havia tido um encontro com Jesus, que recebeu as vistas para enxergar. E por último diz o texto que estes líderes da religião os expulsaram do lugar do interrogatório. Ele estava agora livre da religião, porque nem lugar para adorar ele podia mais. E o que é que Jesus faz? Jesus deixa que tudo aconteça, os pais sejam interrogados,
ele seja interrogado 2 vezes. Quando Jesus sabe que ele havia sido expulso, os versículos 35 em diante vai dizer o que aconteceu. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Aqui tem uma afirmação, um conteúdo muito profundo. Jesus, sabendo que ele havia sido expulso, rejeitado, colocado de lado, sido preterido, abandonado, Jesus vai procurar, porque Jesus faz isso com os rejeitados e os abandonados. Jesus, ele se coloca como acolhedor e não como o que expulsa, o expulsador. E ele vai no momento certo, quando a gente se sente negligenciado, rejeitado, Jesus chega aí para dizer que a gente tem lugar junto dele, ao peito dele, que por mais que pai e mãe nos abandonem, por mais que as pessoas nos ridicularizem e nos degradem, nos rebaixem, ele nos recebe como somos. E ele fala: você crê então que o Filho do Homem é o Salvador? E ele diz: quem é esse Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem para que eu possa crer? Você lembra-se que eu falei que o primeiro encontro dele foi com um Jesus que ele não conseguiu ver. Agora Jesus o procura e o acha, e são 2 pessoas que têm a capacidade de enxergar. Ele, além de ouvir a voz de Jesus, ele agora enxerga Jesus. E quando Jesus diz: olha, este Filho do Homem sou eu, este que fala com você. E eu vou ler para você esse texto. Deixe-me achar aqui. Versículo 36. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? Versículo 37. Disse Jesus: você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Ele viu Jesus como Deus, o Filho de Deus, que merece nossa adoração, o nosso louvor. Ele foi expulso para ser aceito. Ele foi tirado do lugar da adoração para encontrar em Cristo motivos para adoração. Ele que tinha visto Jesus como homem, depois como profeta, depois como rabino, tem agora a visão de Jesus como Salvador, como Deus. Se você olha para Jesus como sábio, como um profeta, são afirmações que cabem a Jesus, mas são afirmações que limitam a Jesus como um grande homem. Mas quando você olha Jesus como Salvador, você vê Jesus como Deus. E quando a gente tem essa visão, como Deus, tudo muda na nossa vida. Acontece o que a gente chama de conversão. Jesus agora é Senhor, é o meu Salvador, é o meu Deus. E tudo muda, porque a visão mudou. Muitos têm tido uma ligação muito estreita com a religião, e essa visão pode ser muito perversa, ou pode ser muito libertadora, se a religião tiver o caminho que é proposto por Deus. Mas se não, vai ser adoecedora. E Jesus aqui restaura esse homem. Agrega, congrega, aceita, acolhe, para que ele pudesse ter o encontro com a vida, com o Salvador, com Deus. Que você tenha esse encontro hoje. Que Jesus seja muito mais do que um homem, muito mais do que um profeta, muito mais do que um mestre. Jesus seja o seu Salvador. Que hoje você diga: Jesus, eu te recebo como Salvador da minha vida, meu Senhor. Que Deus o abençoe ricamente, hoje e sempre. Amém.